No mundo digital de hoje, a gente confia cegamente que nossos dados estão seguros. Mas, e se tudo der errado bem no meio de uma operação crítica? O que acontece? Hoje, a gente vai mergulhar nos bastidores da recuperação de banco de dados e descobrir os segredos que garantem que eles sobrevivam a verdadeiros desastres. Pensa só na seguinte situação. Alguém está ali finalizando uma compra online e a tela congela. E agora? O dinheiro saiu da conta? O pedido foi feito? É exatamente esse tipo de incerteza, esse caos, que os sistemas de banco de dados são projetados para evitar. A missão deles é garantir a consistência, não importa o que aconteça. A boa notícia é que, na grande maioria das vezes, a resposta é não. Os dados não se perdem. É quase como mágica. E o nome por trás desse truque todo? Um processo super engenhoso chamado recuperação de banco de dados. É ele o herói da nossa história. E agora, a gente vai entender direitinho como ele funciona. Ok, mas antes de falar da solução, vamos dar um passo atrás. A gente precisa entender o problema, né? Como é que uma simples falha de sistema consegue bagunçar tudo e corromper os dados? A chave para entender isso está na forma como as operações de banco de dados acontecem. Bem no coração de qualquer banco de dados, existe uma coisinha chamada transação. O que é isso? Imagina que há um pacto, um contrato sagrado. Ou tudo que está escrito nele acontece, ou nada acontece. É um acordo do tipo tudo ou nada. Esse princípio, conhecido como atomicidade, é o que garante que os dados continuem fazendo sentido. Uma transferência bancária é o exemplo clássico perfeito para a gente entender. Funciona assim. Primeiro, o sistema tira o dinheiro de uma conta. Depois, ele coloca o dinheiro na outra conta. Simples. Se os dois passos acontecem, a transação foi um sucesso. Tudo certo, o universo fica em paz. Tá, mas e se o sistema trava bem ali, no meio do caminho? O dinheiro saiu da conta A, mas nunca chegou na conta B. Ele simplesmente evaporou? Sumiu no limbo digital? É isso que a gente chama de estado inconsistente. E é exatamente esse pesadelo que a recuperação de banco de dados nasceu para resolver. Certo. Então, como é que um sistema consegue sair desse limbo, desse estado inconsistente? Bom, ele tem uma arma secreta. Uma ferramenta que é absolutamente essencial. Um registro super detalhado de absolutamente tudo que acontece lá dentro. E esse registro tem um nome, é o log do sistema. Pensa assim, antes do banco de dados fazer qualquer coisa, qualquer alteração nos dados para valer, ele primeiro escreve no log o que ele pretende fazer. É como se fosse o caderninho de anotações de um detetive, sabe? Ele anota cada passo, cada suspeita, cada movimento. Isso cria uma trilha de auditoria, um registro à prova de falhas. E tem uma regra de ouro, uma lei que não pode ser quebrada de jeito nenhum, que comanda esse processo todo. É o chamado Write Ahead Logging, ou WAL. A regra é simples e direta. A anotação no log, aquela que descreve a mudança, precisa ser salva de forma permanente antes que a mudança aconteça de verdade no banco de dados. Primeiro plano, depois a ação. Sempre. Ok, com esse caderno do detetive, o log, em mãos, o sistema de recuperação ganha dois superpoderes, o undo e o redo. O undo, que é o desfazer, é como voltar no tempo. Ele pega a imagem anterior que está lá no log e reverte uma mudança. Basicamente, ele apaga o que aconteceu. Já o redo, o refazer, faz o contrário. Ele usa a imagem posterior para aplicar de novo uma mudança que talvez tenha se perdido no meio da confusão. Ele recria o passado. Beleza. Agora que a gente tem o log e os superpoderes de undo e redo, parece que está tudo resolvido, né? Mas ainda tem uma decisão estratégica muito importante para quem projeta os bancos de dados. Quando, exatamente, as mudanças devem ser gravadas no disco principal. E aqui, basicamente, existem duas filosofias, duas grandes abordagens. A primeira é a atualização adiada. Imagina um pintor super cauteloso que só passa a tinta definitiva na tela depois de ter 100% de certeza do esboço. Ele espera até o último segundo. A outra é a atualização imediata. Essa já é mais ousada, mais ágil. É como um pintor que já vai aplicando as cores na tela, mesmo que o quadro não esteja finalizado. As mudanças vão direto para o disco, antes mesmo da transação ser confirmada. Essas duas filosofias são guiadas por políticas com nomes que, olha, são bem autoexplicativos. A primeira dupla é steal e no steal, roubar ou não roubar. Pensa na cozinha de um restaurante. A política no steal é aquela onde um prato só sai da cozinha quando está 100% pronto e finalizado. É super seguro, mas pode gerar uma fila, né?
Já a política Steal permite que os garçons levem partes do prato para a mesa antes dele estar pronto. É mais eficiente, libera a cozinha, mas se o cliente desistir, tem que trazer tudo de volta. E para trazer de volta, a gente precisa do quê? Do ando. A outra dupla é force e no force, forçar ou não forçar. Isso tem a ver com fechar a conta. Force é como cobrar cada item assim que ele chega na mesa. É garantido que nada vai ser esquecido, mas é lento, atrapalha o jantar. Já o no force é mais prático. Ele espera o final para juntar tudo na conta. É muito mais rápido, mas, se der um apagão num restaurante, o garçom vai precisar do bloquinho de anotações, ou seja, o log, para refazer a conta. E para isso ele vai precisar do redo. Então, o pulo do gato é esse. A combinação dessas políticas, steal/no steal e force/no force, é o que vai definir toda a estratégia de recuperação. Fica claro que as escolhas que a gente faz aqui determinam qual algoritmo vai ser usado. E por uma questão de performance, a maioria dos sistemas modernos acaba indo pelo caminho que precisa tanto do undo quanto do riddle. Certo. Agora que a gente já viu a teoria, que tal um exemplo prático do mundo real para ver como tudo isso se encaixa? Chegou a hora de conhecer o Áries. E não é o signo do zodíaco. Áries é, simplesmente, um dos algoritmos de recuperação mais importantes e usados que existem. O Áries é, na prática, a materialização daquela estratégia undo/redo que a gente acabou de ver. Ele adota as políticas Steal e No Force, o que significa que ele foi pensado para ter o máximo de desempenho e, ao mesmo tempo, ser extremamente robusto. Não é à toa que virou um padrão no mercado. A genialidade do Áries pode ser resumida em 3 ideias centrais. Primeiro, ele segue a regra do Write-Ahead Logging como se fosse um dogma, é inegociável. Segundo, ele tem um lema, repetir a história. Em vez de ficar tentando adivinhar o que deu errado na hora da recuperação, ele simplesmente refaz tudo o que aconteceu, passo a passo, para voltar exatamente ao ponto em que o sistema estava quando falhou. E a terceira ideia, que é brilhante. Quando ele precisa usar o poder do undo para desfazer algo, ele anota essa ação de desfazer no log. Por quê? Para garantir que, se outra falha acontecer no meio da recuperação, ele não precise desfazer o que já foi desfeito. É a prova de falhas da prova de falhas. Até agora, tudo bem. O log do sistema é fantástico para lidar com uma queda de energia, um bug no software, coisas do dia a dia. Mas e se o problema for muito, mas muito maior? E se acontecer o impensável? E se o próprio disco rígido, com tudo dentro, for para o espaço? Esse é o cenário do fim do mundo para os dados. Um incêndio num data center, uma enchente, uma falha de hardware catastrófica, o disco, desapareceu. E junto com ele o nosso querido log do sistema. E agora? Acabou o jogo? É nesse momento de desespero que entra em cena a última e mais importante linha de defesa, os backups. O plano de resgate aqui é bem direto. Primeiro passo, restaurar a cópia completa mais recente do banco de dados que estava guardada em um lugar seguro. Segundo passo, pegar as cópias arquivadas do log e passar um filme de tudo o que aconteceu reaplicando todas as transações que foram concluídas desde que aquele backup foi feito até o momento do desastre. No final das contas, é isso. A recuperação de uma catástrofe se resume a essa estratégia. Os backups são a rede de segurança final. É a nossa máquina do tempo, a capacidade de voltar para um ponto em que tudo estava funcionando, não importa o tamanho da destruição. Isso tudo leva a gente a uma última pergunta, uma reflexão. Se os sistemas de banco de dados são tão, mas tão robustos assim, se eles são projetados para sobreviver a falhas de software, queda de energia e até desastres físicos, por que a gente ainda ouve falar tanto em perda de dados? De onde ela vem, então? O que isso nos diz sobre onde está, de fato, o elo mais fraco dessa corrente?